Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Bruno e estamos mais uma vez aqui para a gente conversar a respeito da Palavra de Deus. Nesta feita, a lição de número 11, já chegamos na lição de número 11 do nosso terceiro trimestre de 2022. Você é grato a Deus por isso? Eu sou grato a Deus por ter chegado até aqui. É verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que você também é muito feliz de poder estar ensinando a tua turma, já chegando aí na 11ª lição, quase encerrando esse trimestre. Já estamos encaminhando aí para o 4º trimestre e é um prazer de estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, nesta feita nós vamos estudar a lição de número 11. Você vai estudar aí também com a sua classe. Vamos estudar a respeito de frutificar no reino de Deus e o tema da nossa lição é: quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. E eu quero já abrir essa lição te perguntando: você frutifica no reino de Deus? Você sabe por que você foi chamado por Deus? E qual é o propósito dele na sua vida? Nós vemos as pessoas hoje correndo de um lado para o outro, tentando imitar alguém, tentando ser alguém, né? Mas é muito importante nós saber o nosso lugar no reino de Deus. Quando nós sabemos o nosso lugar no reino de Deus, quando nós nos encontramos, né, nós conseguimos produzir muito melhor. Não é verdade? Você se considera uma pessoa produtiva no reino de Deus? Pergunte para o seu aluno, pergunte para o seu jovem se ele se considera alguém que produz no reino de Deus. Nós vamos trabalhar em alguns tópicos. A nossa leitura bíblica, né, está em João, capítulo de número 15, do 1 ao 4. Nós vamos ali ver que Jesus vai ensinar sobre a videira verdadeira, né, e o seu lavrador. Você vai estudar, vai abrir esse texto, vai conversar com o seu aluno. E nós vamos estudar alguns tópicos importantes sobre esse texto que Jesus estava ensinando seus discípulos. O primeiro tópico da nossa lição, a imagem da vinha. A vinha e o grande vinhateiro. O que era a vinha e o que era o grande vinhateiro? Nós vamos entender que isso era uma imagem de um relacionamento de Deus com o seu povo. Quem era o seu povo? O povo israelita, que Deus cuidava, Deus preservava, Deus os amava, Deus os sustentava. É aquele povo que foi resgatado com mão forte lá do Egito e que passou pelo mar, que o mar se abriu, os passaram em terra seca. É este povo que tem um relacionamento com Deus. Este povo, eles tinham um relacionamento com o Pai. Então Deus cuidava particularmente deles, Deus os sustentava, Deus os protegia. E o que eles tinham que dar em troca a Deus? Agradecimento, gratidão, louvor a Deus. Então Deus cuidava deles e eles adoravam a Deus por tudo que Deus era e fazia. Só que eles fizeram ao contrário. Eles foram resgatados do Egito, libertados. Só que este povo, com o passar dos anos, foi virando as costas para Deus. Foi virando as costas para o Senhor. Então, este povo fez tudo ao contrário, né? E aí, Jesus vai ensinar seus discípulos e vai trazer este tema tão importante da vinha e do o seu grande agricultor, e vai começar a ensinar ensinar os seus discípulos que para trabalhar, para viver bem, para fazer as coisas no reino, tinha que ter uma intimidade, um comprometimento, um relacionamento. Então Jesus agora coloca os discípulos e vai ensinar eles quem era a vinha, quem era o agricultor, quem eram os ramos. Então Jesus vai ensinar para os discípulos e para nós que o grande agricultor era Deus, que cuidava da vinha. E quem é a vinha? Quem é essa vinha? Essa vinha agora é Cristo. Então, Jesus está ensinando que o grande agricultor é Deus, a vinha é Ele, e quem é os ramos? Você sabe me dizer quem é os ramos?
Os ramos dessa vinha é eu e você. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. De nós mesmos, nós não poderíamos dar fruto. Então, Cristo vai ensinar que Ele veio para a terra para restaurar o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Então, nós, os ramos, fomos enxertados na videira verdadeira. Antes, nós não dávamos frutos viçosos, não dávamos frutos que alimentavam, dávamos frutos amargos. Mas Deus agora muda a nossa história e nós damos frutos e frutos para glorificar a Deus. Amém, meu querido? Você se considera um ramo produtivo? Você se considera um ramo enxertado na videira verdadeira? Provoque isso nos seus alunos, pergunte para eles quais são os seus frutos. O segundo ponto, sobre os cortes e as podas. Jesus vai ensinar que nós somos os ramos ligados na videira, que é Ele próprio, e esses ramos precisam ser produtivos. Esses ramos precisam produzir. Nós vamos entender o quê? Quem está no reino de Deus precisa produzir. Quem está no reino precisa dar frutos. É por isso que eu perguntei para você, você sabe qual é o seu lugar no reino de Deus? Quando nós sabemos o nosso lugar, nós conseguimos produzir. Quando nós sabemos o nosso lugar, nós conseguimos produzir melhor. Você é feliz por isso, meu irmão? E o que são esses cortes e essas podas que Jesus estava falando? Primeiro, o ramo que é improdutivo é cortado dessa videira. Este ramo não produz, este ramo é cortado. Há muitas pessoas que querem viver, mas não querem ter ligação com a videira. E não produzem nada. E o que são as podas? Então, irmão Bruno, quer dizer que quem não produz não tem uma comunhão com Deus? E quem produz é podado? Sim, porque corte e poda são duas coisas diferentes. A poda é uma limpeza que é feita no ramo. Para quê? Para que na próxima safra ele produza mais. Então, mesmo que nós tenhamos comunhão com Deus, servimos a Ele, produzimos no reino, de vez em quando Ele vai extrair algumas coisas de nós. Isso se chama processo. Você está preparado para passar os processos? De vez em quando nós iremos passar processos que serão doloridos para extrair algumas coisas, só que nós vamos produzir mais. Está entendendo, meu irmão? Então, o crente, o servo, o cristão que serve a Deus, de vez em quando, ele vai passar por essa poda. É dolorido? É dolorido, às vezes é. Só que se a gente fugir do processo, é pior ainda. Porque aí nós fugindo do processo, nós deixamos de produzir e deixamos de cumprir aquilo que fomos chamados. Que Deus possa te abençoar nesse momento de poda. Que Deus possa, querido professor, te ajudar neste momento de poda. Ensine o seu jovem, fale para ele que há processo na vida que teremos que passar. Mas quando a gente passar, nós vamos produzir muito mais. Próximo ponto da nossa lição, os princípios bíblicos como um instrumento de poda espiritual. Qual é esse princípio bíblico de poda espiritual? O primeiro princípio que a gente vai entender é a Bíblia Sagrada, é um princípio de poda. A palavra de Deus, ela não pode ser adequada às minhas vontades. A palavra de Deus, ela não é adequada às minhas vontades, ao meu querer, ao meu desejo. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada, ela é suprema. E Deus a usa para nos podar. Quando nós nos enquadramos à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós somos podados por ela para frutificar mais. Sem a palavra de Deus, nada que fazemos é para a glória do Senhor. É por isso que o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Somente a palavra de Deus faz com que a gente seja vencedores. Somente a palavra de Deus faz com que nós triunfamos para a glória dele. Então a Bíblia é um princípio, é um instrumento de poda que o Senhor nos usa. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Billy Graham disse isso. Interessante, meus irmãos, nós precisamos saber e entender que a palavra de Deus, ela é suprema. O próximo ponto, o segundo tópico da nossa lição, os princípios de comunhão. A necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus? Você tem um relacionamento com o Mestre? Nós precisamos entender que muitas pessoas atuam no organismo da instituição, trabalham na instituição, fazem bastante coisa. Porém, há um grande risco nisso. Porque muitas pessoas atuam, operam, trabalham, mas não encontraram Jesus ainda. Sabia que isso pode acontecer? Por isso, nós precisamos ensinar nossos jovens. Você, querido professor, precisa ensinar que, no meio de tudo isso, nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Porque eu posso atuar de segunda a segunda na igreja, né? Na instituição, mas eu posso, neste mesmo tempo, não encontrar Cristo. Isso se chama ativismo religioso. Está vendo o perigo? Então nós precisamos produzir para o reino, mas nós precisamos entender que nós temos que ter relacionamento, estar ligado na videira verdadeira. Isso se chama relacionamento. Não conseguimos produzir nada sem um verdadeiro relacionamento com o Mestre. Você tem buscado isso? O próximo ponto da nossa lição, a comunhão com Jesus condiz como diz de frutificação do reino. Olha só que interessante. Então, a comunhão com Jesus é uma condição. Ter um relacionamento com o Mestre, ter um relacionamento com o Senhor é uma condição de frutificação do reino. Ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência, não é uma petição do Mestre. Olha, se você quiser, você pode trabalhar no meu reino, você pode atuar, mas você não precisa ter relacionamento comigo. Você consegue conviver com uma pessoa, trabalhar com uma pessoa e não ter nenhum relacionamento, não conversar, não contar os seus problemas? Olha só que interessante. As pessoas podem atuar no reino, muitas das vezes, e não se relacionar com esse Jesus. Esse é um grande perigo. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando sem ter relacionamento com o Mestre, eu estou fazendo as coisas apenas para mim próprio, para a minha promoção. Então eu preciso de ter um relacionamento. Deus, ele não divide parede com ninguém e não divide relacionamento. Ele não quer só prioridade. Deus quer exclusividade. Glória a Deus. Você é feliz por esse Deus maravilhoso? O terceiro ponto, a terrível condição de quem não permanece na comunhão. Meus irmãos, olha, isso aqui é muito interessante. Nós precisamos mostrar para as pessoas, nós precisamos frutificar e mostrar que as pessoas precisam ter Cristo. Eu anotei aqui algo interessante e Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é vai, porque se alguém fosse ao Pai, não precisava de Cristo. Mas primeiro ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque para se chegar a Deus, a paz completa, precisa passar por Cristo. A porta, Ele é a porta de acesso. Nós precisamos falar para as pessoas que a porta está aberta, que a salvação é gratuita.
que a salvação, a graça de Deus através de Cristo é gratuita, nós fomos chamados para proclamar salvação. E que, se essas pessoas não reconhecerem a graça, a condenação eterna é um fato. A condenação eterna, ela é realidade. Não é um conto de fadas, não é uma história de filosofia, mas é uma verdade eterna de que aquele que não conhece a Cristo e não entrega a sua vida a Ele está fadado ao fracasso eterno. Nós fomos chamados para proclamar as boas novas. Os impactos da comunhão. Comunhão com Jesus implica em adequação à sua palavra. Então, quem tem comunhão se adequa à palavra, porque a palavra ela é suprema. A palavra tem poder de chegar aonde os meus olhos não chegam. Eu posso ver só você, a sua parte de fora e só isso, mas a palavra de Deus, ela penetra, como está escrito em Hebreus. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Olha só que profundidade tem essa palavra. Ela é penetrante, aonde o homem não tem poder de resolver, a palavra de Deus resolve. Ela tem poder de curar vidas. O segundo ponto é como orar e ser respondido. Como as minhas orações podem ser respondidas? Essa é uma resposta muito simples. É eu me adequando à palavra e obedecendo ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Lá em Isaías está escrito que o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. As pessoas estão correndo atrás das instituições procurando milagre, procurando a bênção. Mas a bênção verdadeira está em obedecer a Deus, frutificar no seu reino e ter a salvação por Cristo. Essa é a maior bênção. Então, quando eu tenho Deus, tenho Cristo, eu não preciso correr atrás da bênção. E aí eu oro e as minhas orações são escutadas. Deus, os seus ouvidos não estão agravados, porque eu estou adequado à palavra, estou obedecendo e as minhas petições são ouvidas. Então, como eu posso orar e ser respondido? Como as minhas orações serão respondidas? Simples, eu obedecendo aos princípios divinos. Você quer vitória? Quer sucesso nas suas orações? Obedeça a Deus. O terceiro ponto, e nós já estamos caminhando para o fim, a verdadeira marca de um cristão. Crendo assim, nossas vidas atingem o potencial máximo para que elas foram criadas. O que é isso? Nós não fomos salvos só para ficar de braços cruzados. Não. Quando nós entendemos que nós fomos salvos para frutificar, nós entendemos que nós fomos chamados para aquilo que aconteceu comigo, eu possa produzir em outra pessoa. De que forma? Eu fui salvo, eu quero que o meu irmão seja salvo, seja liberto, seja regenerado. Então eu não fui salvo para ficar de braços cruzados, debaixo de um guarda-sol, mas eu fui alistado para a grande guerra, para a proclamação das boas novas. Chame o seu jovem, fale para ele, você foi chamado, meu querido, você foi salvo para que você produza no reino de Deus. Você foi salvo, você foi resgatado, você foi liberto para que o outro fosse salvo também. Nós fomos chamados para proclamar e produzir. Por isso que eu falei lá no início da lição. Ache, procure qual é a sua vocação. E você achando essa vocação, você vai produzir na vida das pessoas.
Você foi chamado, meu irmão, para produzir. Você foi chamado, minha irmã, para produzir. Nós fomos chamados para dar frutos e frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de glorificação ao Senhor. Que você possa ser usado na sua escola aí, que você possa ser usado nesta aula, que os seus alunos sejam impactados pela palavra de Deus, seja um grande motivador. Deus abençoe.